Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos dar início a mais uma live extraordinária falando sobre produtividade, organização. Esse momento a gente pede esse tipo de trabalho, esse tipo de preocupação. A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente vai passar por um período de pós-pandemia e tudo isso precisa de alguns conceitos, alguns passos básicos para sair da mesmice e ser produtivo dentro e fora do ambiente de trabalho. Hoje eu estou trazendo algo diferenciado. Nunca fiz isso, mas eu achei interessante, porque não adianta a gente falar que é produtivo, não adianta a gente fazer alguns treinamentos falando em produtividade sem ser organizado, sem mostrar algum nível de produtividade no que faz. Então, esse fundo aqui, esse background que vocês estão vendo aqui, é o meu ambiente de trabalho. Eu estruturei ele para esse momento e para todos os outros momentos, onde tem meus livros, onde tem meu agendamento do mês, onde tem algumas tarefas que eu faço com mais prioridade em algum momento, computador, tudo à disposição. E hoje eu vou trazer uma pessoa que tem total propriedade para falar sobre esse e outros assuntos. A Renata Mincaia. Olha só o perfil dela para vocês entenderem qual é o nível que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Contadora e profissional organize. Hoje divide seu tempo em duas profissões. Ela é consultora e organizacional residencial e pessoal e ela também é coautora de 2 livros, Personal Organize 2, lançado, e Mulheres que Inspiram 2. Ou seja, eu vou trazer uma coordenadora e editorial de vários livros e materiais de alto renome no mercado. Vou procurar ela aqui, já no local aqui, para chamar ela com toda a alegria. A gente vai ter um papo sobre organização, estruturação. Seja muito bem-vindo, Roberto. Seja muito bem-vindo, Maísa, Jaciele e outros demais que estão participando aí. Com a palavra, minha amiga Renata. Fala Olá, um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouco você. Fique à vontade. olá, boa noite. Primeiro quero agradecer aí o seu convite, né? Muito obrigada. Fiquei muito feliz e lisonjeada, né, em passar aí para o seu público, como você falou, né, nessa época de pandemia, quem não quer ser organizado, quem não quer ser mais produtivo, né? Então fiquei muito feliz aí com o convite. Muito obrigada. Vou Paulo, começar você está já me trabalhando vendo com bem? pergunta, tá? Você está me vendo bem, escutando Tô bem, bem, tô todos bem. vocês? Tá ouvindo bem também, tá tudo ótimo aqui. Vamos lá, vamos começar com Olha, perguntas aí. Eu vou começar com perguntas. Eu olha que quero ótimo. sugar você Como hoje, você tá? mesmo falou, olha, como você mesmo falou do seu ambiente de trabalho, aqui é o meu ambiente de trabalho, sem Show. filtro, né? Olha aqui, é o meu próprio ambiente de trabalho. É aqui que eu faço as minhas lives, que eu trabalho, que eu estudo, que eu faço tudo aqui nesse meu cantinho aqui, né? No meu escritório. Mas eu não gosto muito de chamar de escritório, não. É um cantinho de trabalho, né? Porque algumas pessoas até falam assim: ah, poxa, mas eu não tenho escritório, eu posso organizar o meu ambiente. Claro que pode, tá? Então, aqui está o meu ambiente de trabalho, os meus livros, é onde eu estudo, faço tudo aqui, por aqui, tá? Olha aqui, pessoal, também o meu, ó. Deixa eu aumentar Olha, aqui. Opa, perfeito, aqui, ó. Tem tudo. Foto da maravilhoso. família, tem material para. Por que eu estou falando sobre isso, Renata? Porque muita gente acha que é só falar. As pessoas só falam e isso vai dar certo, e é normal, e é possível, tá tudo certo. Mas como a organização do ambiente de trabalho torna o meu ambiente mais produtivo? Fala pra gente aqui. Então, além de você não trabalhar, né, não executar suas tarefas no meio do caos, né, um ambiente organizado te traz clareza, né, e foco no que realmente você precisa fazer lá nas suas tarefas no seu trabalho. Então, assim, quando você está num ambiente organizado, as ideias surgem, né? O seu foco melhora, a sua criatividade melhora. Agora, quando você está num ambiente bagunçado,
você só quer o seu foco só na bagunça, né? Você só olha aquele objeto que está fora do lugar, aquele acúmulo de papel ali, né? Então, assim, você precisa focar no que realmente é nas suas ideias, nas suas tarefas. Então, o seu ambiente precisa estar organizado para você ter mais clareza nas suas atividades mesmo. Perfeito. Agora eu vou tratar de um assunto que é bem polêmico. E a gente está vivendo um momento onde você falou para mim, nos bastidores, eu sou contador e eu trabalho muito com a contabilidade na minha residência. Sou mãe, eu tenho responsabilidades em casa, responsável no trabalho. Como organizar um ambiente de trabalho perfeito em casa? Olha, detalhe, a gente tem que encontrar um ambiente perfeito. Eu vou falar algumas coisas que eu acho interessante, viu, Renata? E aí você vai dizendo se concorda ou quer acrescentar. Como é que eu vou encontrar um ambiente perfeito para trabalhar com harmonia e qualidade na minha residência? Primeiro ponto, para desculpa, qualquer coisa precisa. Se eu quero arranjar desculpa, eu posso ter o melhor lugar do mundo que eu vou dizer que eu não consigo trabalhar porque alguma coisa está faltando. Então, olha, Paulo, quem quer, faz. Dá um jeito de fazer. Quem não quer, dá desculpas, né? Mas igual um amigo meu que eu numa live que eu assisti, já é, né? Já é. Não quero nem conversa, já é. Então, a gente tem que identificar alguns pontos aqui. Primeiro, escolher um ambiente adequado. Tem ambientes que eles não são adequados. Se você é uma pessoa que não gosta, é muito de zoada, se você fica num lugar que tem muita zoada, você não consegue produzir. Se você gosta de trabalhar num canto e ele tem pouca iluminação ou é muito frio, você não consegue. São coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Organizar e limpar o ambiente da área de trabalho. Observe aqui, eu não estou falando por falar, eu estou mostrando para vocês. Se eu não tenho um ambiente limpo, eu fico preso a determinadas informações na minha área de trabalho que me prejudicam mentalmente e psicologicamente para executar um trabalho. Outro, descartar distrações. Se tem um celular, tira da internet. Se tem uma rede social, desconecta dela naquele momento. Liga, fala com a mãe, para uma esposa, para um filho. Eu mesmo tenho filhas gêmeas. Eu fiz, vão pro quarto, papai vai fazer uma live agora e depois papai vai brincar com vocês. A gente tem que tirar as distrações, porque se não tirar, a gente perde o foco. E outro ponto é a questão das ideias. Se você tem uma boa iluminação, um bom espaço, você tem a capacidade de criar novas ideias. Mas isso é só a minha visão. Eu queria que você desse a sua visão sobre qual é o melhor espaço e qual a importância desse espaço dentro da residência. Perfeito. Não existe espaço, assim, é como você colocou no início, né? Eu preciso ter um home office super equipado, um escritório. Não. Você pode ter lá uma mesinha no seu quarto, uma mesinha de trabalho que você separou só para o seu trabalho, sem problemas nenhum. O único problema, Paulo, é que às vezes a pessoa quer trabalhar sentada no sofá, deitado, bem relaxado, quer trabalhar de pijama. Isso daí, zero na produtividade, tá? Então, você precisa encontrar, sim, um ambiente adequado, um ambiente confortável. E é naquele lugarzinho ali que você vai trabalhar, você vai estudar. E você precisa deixar ali na sua mesa, né? Só aquilo que você vai utilizar. Nada de colocar um monte de coisa na mesa que você não vai utilizar. Pega um potezinho, né? Aqui, olha, uma canequinha. Coloca umas canetas ali. A sua agenda, né? Isso aí. A sua agenda de trabalho, ou planner, né? O que você preferir, coloca ali. Mas o seu computador, apenas o que você vai usar. Nada de encher a bancada ali de vários itens que você sequer vai pegar, porque isso vai ser uma distração, né? E você não vai ser uma pessoa produtiva no seu dia, porque tem muita coisa ali para se distrair, tá? E sentou para trabalhar, gente, é foco total, é trabalho, é começar uma tarefa e terminar com foco. Longe de celular, longe de televisão. Como o Paulo falou, ele tem filhos, eu também. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, meus filhos estão em aula online, né? Como é que eu, né, Renata, tenho os afazeres domésticos, como é que eu, Renata, consigo dar conta de tudo? Com planejamento e organização.
Então, assim, meus filhos sabem que naquele momento eu estou trabalhando. Então, eu não posso ser interrompida, a não ser por uma urgência, claro, um imprevisto. Mas eles sabem que aquele meu horário ali é para trabalhar, né? Então, eles não vão lá, eles não me perturbam. Mas por quê? Porque eu cheguei num acordo, já que eu estou trabalhando em casa, para eles entenderem o que é trabalho, o que é a mãe que está brincando, o que é a mãe, né, que está com tempo livre para eles. Então, a gente tem que saber distinguir isso, a vida profissional da vida pessoal. Uma coisa que eu fiquei lembrando agora, que algumas pessoas acham que isso é besteira, mas a grande preocupação da organização não é externa, é interna, é na mente. E aí vem um detalhe. Toda vez que eu entro aqui para trabalhar, antes eu tomei um banho, eu botei uma roupa de trabalho, eu me sentei para trabalhar. Essa mentalidade de trabalhar, se organizando para o trabalho, é fundamental ou não, esse processo? Muito, muito, Paulo. Aquela pessoa que, por exemplo, eu estou de home office, então eu vou colocar o pijama, eu vou ficar bem confortável. Aquela pessoa não vai produzir com qualidade no seu dia. Por quê? Tá de pijama? A cama tá ali perto, o sofá tá ali perto, então eu vou lá, vou deitar, vou relaxar. E não tem que ser assim, gente. Vocês têm que colocar uma roupa como se você fosse sair para a rua trabalhar. Quem trabalha de terno, quem trabalha, né, a mulher mais arrumadinha, coloca. Mas eu tô na minha casa, eu posso ficar de chinelo? Tudo bem, você pode ficar de chinelo. Mas não fique de pijama, porque isso você vai começar a procrastinar. Não vou fazer agora não, eu tô com preguiça. Não, amanhã eu faço. Por quê? Porque aquele ambiente ali tá te levando à procrastinação. Então, não. Você precisa, assim, amanhã, eu separei a minha roupa, vou fazer uma live, separa a roupa direitinho que você quer usar na sua live, na sua apresentação, no seu curso. Já faz tudo com antecedência, para não faltar nada e para você não ficar estressado pensando assim, cadê minha agenda, cadê meu computador? Né? Então, precisa estar com organização e tudo planejado antes de você executar a sua tarefa. E é fundamental isso que você falou. Precisa, sim, se portar como se você estivesse num escritório, numa empresa. Perfeito. Uma coisa que me falaram aqui, um comentário que colocaram aqui no chat, que eu achei pertinente, eu vou falar um pouco sobre mim para o pessoal que segue a Renata me conhecer. E aí vai fazer todo sentido para o César Coke, que falou aqui sobre a questão da dificuldade pela educação que o brasileiro não tem de trabalhar, fazer esse tipo de gestão do seu tempo. Observa só, eu trabalho manhã e tarde numa instituição, à noite eu trabalho em outra, estou como vice-presidente do Conselho Regional de Administração, tenho várias comissões que eu participo nesse mesmo conselho, tenho uma empresa no meu nome, sou pai de gêmeas, estou fazendo uma especialização e estou fazendo mestrado. Paulo, isso é impossível. Não. Gerenciamento de prioridades. Se você não gerencia sua prioridade e você não tem foco no que você quer, qualquer coisa vai te distrair. E aí, a pessoa que mais conhece esse ramo, eu estou trazendo aqui. Isso aí. O que acontece, Paulo? Aí vou me apresentar também. Sou mãe, casada, tenho 2 profissões. Eu sou contadora e presto serviço para uma empresa de contabilidade há mais de 12 anos. O Paulo caiu. Paulo? Oi, Paulo? O Paulo caiu. Tô aqui. Oi, caiu? Então, eu presto serviço para uma empresa há mais de 12 anos como analista contábil, tá? E eu tô de home office desde que começou a pandemia. Home office era uma coisa nova para mim, foi uma coisa nova para mim. Por quê? Eu não tinha esse trabalho em casa, né? Eu saía para trabalhar, só chegava à noite. Então, desde março, né, no início da pandemia, eu comecei a trabalhar em casa. Poxa, mas como é que você dá conta de tudo? Peraí, eu não tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que estabelecer as minhas prioridades. Eu tenho que saber dizer não para algumas coisas. Eu preciso delegar tarefas. Eu não preciso dar conta de tudo, tá? Então, as pessoas acham o seguinte, por eu estar em casa, por eu ter duas profissões, não, a Renata tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, calma. A Renata pode delegar tarefas.
Então, meus filhos estão aqui, podem me ajudar dentro da capacidade deles. Meu marido, quando está em casa, me ajuda. Então, a gente precisa delegar tarefas para você não ficar sobrecarregada. Então, como eu dou conta de 2 profissões, casa e filhos, planejando a minha rotina, planejando e organizando o meu dia. Eu sei tudo o que eu vou fazer amanhã, mesmo com 2 profissões, mesmo com 2 filhos e todo o trabalho de casa para fazer. Por quê? Porque eu me planejei, porque eu defini as minhas prioridades e eu vou focar naquilo que realmente é importante para o meu trabalho. Perfeito. Outro ponto aqui que eu acho interessante, eu vou falar algumas considerações sobre esse assunto e depois queria que você detalhasse mais essa questão em forma da produtividade, da desorganização, até que ponto a desorganização prejudica a carreira. A gente sabe que, por exemplo, a concentração é prejudicada com essa desorganização, o estresse aumenta quando você começa a ser desorganizado demais, você fica muito estressado, porque você vê muita demanda, aquela coisa que você falou, você não consegue delegar, você não consegue dizer não, você não consegue analisar que aquele momento não dá para fazer aquela atividade, porque você não pode fechar toda a sua agenda, sem deixar espaços para tempos reservados para você descansar. E você não compreende isso, o que acontece? Você fica extremamente estressado. Você fica esgotado, você fica cansado. E aí eu queria saber de você, além do que eu falei, é claro, você vai dar uma enfatizada ainda melhor, até que ponto essa desorganização pode prejudicar uma carreira, uma profissão? Então, quando você não tem clareza, né, nos seus objetivos, o que acontece? Você não cumpre prazos, você não sabe o que tem que ser feito ali nas suas atividades, nas suas tarefas. Então, o que acontece? Você acaba sendo o pior lá da sua empresa, o pior de produtividade na tua rotina. Por quê? Porque você não sabe o que tem que ser feito. Você não sabe quais são as atividades urgentes, importantes. Você não deixa espaço para os imprevistos, né? Isso causa estresse, ansiedade. Você não se concentra. Então, assim, você começa a ser uma pessoa multitarefas. E multitarefas não tem a ver com produtividade. Ser multitarefas, você significa que você está sendo ocupado o dia inteiro, tá? E você não está produzindo com qualidade, tá? Porque a multitarefas, ela deixa você, ela peca na qualidade. Então, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, sua qualidade cai. Você não está fazendo as suas tarefas com uma boa qualidade, tá? E isso, para a sua carreira, isso é muito ruim. Por quê? Porque você não fez aquela atividade corretamente, com qualidade, você vai ter que refazer. Refazendo, você está desperdiçando o quê? O seu tempo. E por que a gente fala muito em produtividade, Paulo? Porque a gente quer tempo para quê? Para a gente se dedicar à família, a nós mesmos, porque nós somos prioridades, né? Ao lazer, a uma leitura, a um curso. Então, a gente precisa ter esse tempo de qualidade. Por isso, a gente precisa trabalhar, se tornar uma pessoa mais produtiva. Uma pessoa mais produtiva, ela sabe gerenciar melhor o seu tempo. Na verdade, seu tempo não, as suas ações perante o tempo. Exato. Porque o tempo é o mesmo. As minhas 24 horas são as mesmas do Paulo, do Ronaldo, da Ângela, que está aqui. Então, são as mesmas. O que diferencia a Renata do Paulo é como ele administra o seu tempo, né? Perfeito. Então, esse é o grande segredo da produtividade. É você fazer mais com menos. Você ter mais tempo para você fazer o que você quer, o que te dá prazer, o que te deixa feliz, né? Por isso que a gente fala muito desse tempo, né? O tempo é o nosso bem mais precioso e a gente precisa cuidar muito bem dele, porque ele não para. O que aconteceu ontem, acabou, passou. É hoje, é o agora. Então, a gente precisa ter qualidade no agora, no tempo agora. Por quê? Eu não posso ficar o dia inteiro trabalhando e os meus filhos, e o meu marido, e o meu lazer, e eu, Renata, como pessoa.
Então, eu preciso desse tempo, eu preciso estar bem para cuidar bem dos outros. Então, eu preciso de um tempo de qualidade, né? Perfeito. Pessoal, a gente está falando de produtividade, organização, capacidade do ser humano se organizar nesse momento de pandemia, tanto no ambiente de trabalho como fora do ambiente de trabalho. A gente está observando que muita gente está trabalhando em casa. Professores, como no meu caso, contadores, administradores, consultores, mentores estão trabalhando em casa. Como eu vou organizar o meu horário, como eu vou organizar o meu ambiente de trabalho para ser produtivo? E produtivo não é a capacidade de produção. Acabou essa ideia. Eu vou falar um pouco sobre isso e vou deixar a Renata falar muito sobre isso. Produtividade caiu para uma linha totalmente diferenciada, onde é juntar um trabalho com qualidade, com eficiência e com o menor tempo possível. A gente vai falar sobre isso já. Mas eu queria falar o seguinte, como eu posso melhorar essa produtividade? A gente pode melhorar organizando o material de trabalho, a gente pode organizar, e é claro, eu vou falar, viu, Renata, mas você fica à vontade para aumentar esse contexto ou acrescentar algumas coisas no decorrer da nossa conversa. Que isso aqui é uma conversa extremamente produtiva. Quem estiver aproveitando isso aqui é praticamente um curso, um treinamento, uma mentoria para se organizar. A gente não está falando que a gente... eu teoricamente faço isso aqui, ó. Teoricamente não é eu faço isso, eu faço isso. Renata, teoricamente, ela não faz isso, ela exatamente faz isso na vida dela. E a gente está mostrando teoria e prática na veia, na verdade. Então, para quê? Como é que eu posso melhorar isso? O primeiro ponto é organizar meu ambiente de trabalho. Se tem coisas que eu não vou usar, para que estar naquele local? Vai me poluir a minha mente, vai fazer com que eu pense naquele negócio e eu não vou executar aquele negócio hoje e amanhã. Então, deixa para colocar aquele material amanhã nesse local de trabalho. Outro ponto, cria uma estrutura de pastas com nomes. Eu acho interessante que quando eu trabalhava eu trabalhava dentro de uma empresa, eu era gerente administrativo e financeiro de uma empresa e a gente participou de um programa de qualidade, de gestão, para entender qual era a melhor empresa a nível de gestão. O cara lá do Sebrae, quando ele veio para analisar aonde eu pesquisava no meu ambiente de trabalho, era pasta, subpasta, ano, arquivo, data. Aí o cara, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão organizada. Eu digo, me diga uma coisa. Quanto tempo você demora para procurar um determinado arquivo hoje na sua máquina? Ele, às vezes eu até procuro na internet, tão difícil de eu encontrar. Aí que está o problema. Quando eu organizo bem, se alguém entrar em contato comigo hoje e dizer, Paulo, eu preciso que você dê aula de liderança e gestão de pessoas. Eu vou nas subpastas e vou encontrar aquela disciplina, aquele conteúdo que eu dei sobre aquele assunto e vou só atualizar para a realidade real. Ou seja, eu sou produtivo, porque fica mais fácil de eu encontrar. Então, organiza nas pastas. Faça uma lista de tarefas. Se você coloca tudo que vai fazer, até coisas que não vai fazer porque vai fazer amanhã, mas coloca para fazer hoje, tu não faz as coisas de hoje nem de amanhã. É o fato, é realidade. Outra coisa, digitalize os documentos e deixe fácil as cópias de segurança. Essa semana estava precisando de um documento e a imobiliária disse, eu não vou passar agora, vai demorar alguns dias. Eu já tinha digitalizado, passei para a outra empresa, muito obrigado, a gente já vai agilizar o processo. Eu tendo isso digitalizado é muito mais fácil. Até a documentação, você pagou uma conta, digitalize e deixa guardado. Porque vai que tu perde aquele documento, está digitalizado, está guardado. É um backup que tu tem de segurança. Isso tudo você vai gerando produtividade. É claro, tem, separar o dia para se organizar. Escolhe um dia para organizar. Para um dia ou para um momento da tua vida para organizar. Para se estruturar, para pensar. Classifique as coisas. Faça um 5S. Por que não? Há uma ferramenta tão simples, né, Renata? Mas as pessoas não gostam de fazer. Pega no ambiente de trabalho, está muito poluído, limpa. Tem muita informação, retira. Tá desorganizado, organiza. Quando você vê, você está com o ambiente propício para fazer. E quando eu falo o 5S, não é o 5S só do seu ambiente de trabalho, é na sua mente também. E aí eu queria ver de Renata, o que eu posso fazer além do que eu falei, ou até mesmo acrescentar o que eu falei, para melhorar a minha produtividade. Fala aí pra gente. Tudo influencia, como você falou, né? O ambiente externo desorganizado vai afetar a sua organização pessoal, tá? E a sua organização pessoal vai afetar o seu ambiente externo.
Na verdade, a produtividade tem alguns pilares, tá, Paulo? Que são clareza, métodos inteligentes e organização pessoal. Mas, Renato, o que são métodos inteligentes? Um método é esse que você falou, da identificação dos documentos, daquilo que você utiliza para executar suas tarefas. Por que isso? Porque você não quer perder tempo para procurar, né, para montar de novo uma palestra, um curso. Então, já está tudo ali separadinho. Então, a identificação, ótimo método, né, para você não perder tempo. Outra, Paulo, tem muita gente que não tem foco, tá? Então, existe uma ferramenta que eu digo que é a ferramenta do Pomodoro. O que é essa ferramenta Pomodoro? Pomodoro é tomate, né, em italiano. Então, o que acontece? Você coloca um reloginho lá, pode ser o celular, alguma coisa assim, que você coloque lá. Você tem uma tarefa e você quer começar e terminar aquela tarefa, só que eu sou uma pessoa distraída, tá? Então, eu coloco o reloginho lá, 25 minutos. São 4 ciclos de 25 minutos. Em 25 minutos, você vai executar aquela tarefa com foco total nela. Começando e terminando. Parou esses 25 minutos, o primeiro ciclo, você pausa 5 minutos para sua mente relaxar. Depois começa de novo um novo ciclo de 25 minutos. E daí por diante até o 4º ciclo. Quando você terminar o 4º ciclo, você vai dar uma pausa um pouco maior, de 20 minutos, de 30 minutos. Porque essas pausas, Paulo, são muito importantes para a nossa produtividade. A gente precisa acordar, tomar nosso café da manhã, começar a trabalhar lá normal, depois pausar sim para almoçar, tomar seu café da tarde, né? Aquela pausa para o cafezinho. Tem muita gente que acha que isso é bobeira. Não vou pausar, não. Gente, isso relaxa a sua mente. Às vezes você está com um problema ali que você não está sabendo como resolver. Quando você faz essa pausa aí de 15 minutinhos, pausa mesmo, tá? Para relaxar, sem pensar no trabalho. Quando você volta à sua rotina de trabalho, caramba, olha, descobriu o que era aquele problema. Exato. Por quê? Porque você desconectou, você desacelerou, né? Então, isso é super importante para a produtividade. As pequenas pausas, né, durante a jornada de trabalho. As pausas maiores, que são as férias, que são os finais de semana para relaxar, né? Isso é muito importante. E ficar longe de distrações convidativas. Existem várias. A principal é o celular. Então, quando você estiver executando uma tarefa, gente, pelo amor de Deus, coloca o celular em outro cômodo, bem longe de você. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, vou colocar ele aqui perto de mim, mas ele está no silencioso, tá? Só que ele está no silencioso, mas ele acende uma luzinha. Então você está lá trabalhando, daqui a pouco pisca a luzinha lá. Aí você olha, pisca. Aí você começa assim, nossa, quem será que está me mandando tantas mensagens assim? Aí pronto, aí já era, acabou o seu foco. Você já não vai concluir aquela sua tarefa que você começou, tá? E tarefas feitas, gente, são aquelas que você começou e terminou. Não adianta você começar várias tarefas e não terminar nada. Isso não é tarefas concluídas, tá? Então, tarefas concluídas são aquelas que você começa e termina. Mas Renata, eu tenho muitas tarefas durante o dia para fazer. Por que você tem muitas tarefas durante o dia para fazer? Será que você não está colocando no seu planejamento tarefas que você não tem capacidade de cumprir? Como assim? Eu poderia executar muito bem 5 tarefas no meu dia. Complexas, algumas fáceis, outras mais difíceis. Não, mas eu quero ser aquela pessoa top. Eu quero colocar 20 tarefas no meu planejamento do meu dia. Claro que você não vai conseguir. Não vai. Então, você precisa ser realista no seu planejamento. Você coloca no seu planejamento aquilo que você realmente vai cumprir, tá? E sempre estabelecendo prioridades. Nem tudo importa igualmente. Existem tarefas que são mais importantes do que outras, tá?
Ah, mas e aquelas tarefas urgentes? Ok, você vai começar por elas agora. Pensa comigo, se você tem tarefas urgentes todos os dias para executar, algo está errado. Alguma coisa está errada no seu planejamento. Você não pode ter tarefas urgentes, apagar incêndio todos os dias. Você precisa ter tarefas importantes e algumas, às vezes, urgentes, tá? E também, Paulo, não esquecer, planejamento não precisa, não pode ser, né, rígido demais. Ah, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Você precisa, sim, planejar o seu dia, as suas tarefas, os seus compromissos, mas sempre deixando espaço para os imprevistos. Imprevistos acontecem. É uma pessoa que fica doente na família, é um telefonema, é uma tarefa urgente que não estava no planejamento, tá? Então, imprevistos acontecem. Planejar, sim, mas deixando espaço para os imprevistos. Ok? Perfeito, perfeito. Lembrei de um fato aqui que aconteceu numa empresa que eu fiz mentoria, que foi bem interessante. Toda vez que eu fui lá, visualizei a empresa, e a empresa, os funcionários faziam muito, e no final do dia tinha aquela impressão que não fez nada. Não fez nada. E dava aquela sensação de incapacidade, de cansaço, de estresse. E aí eu fiz um Scrum lá, onde eu coloquei, fazia reuniões em pé, fazia toda aquela dinâmica toda do Scrum, e comecei a analisar quais eram as atividades que eram importantes, necessárias, que tinham impedimento, e comecei a trabalhar as atividades do dia com a equipe. E a equipe conseguia finalizar todas as etapas do dia. Quando saía para casa, o semblante do funcionário era outro. Porque o semblante do funcionário é o quê? Eu tive desempenho, não só o meu trabalho, mas como a minha equipe como um todo. Desempenhou um trabalho onde finalizou tudo que estava pendente para aquele dia. Aí vem a outra pergunta. Como e o que é produtividade dentro do trabalho? É isso que eu falei? Tem alguma coisa que você pode acrescentar que seja interessante para esse público assistir e escutar vindo de você? Então, é o que eu falei, o planejamento. Porque se você não sabe o que vai fazer, para onde você quer ir, né? Você vai acordar amanhã e você vai falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer mesmo hoje? E outra, não esquecer, cabeça não é escritório. Cabeça, nossa mente falha. Então, a gente precisa listar mesmo as nossas tarefas. Pegar uma agenda, né, ou um planner e listar tudo o que você tem que fazer amanhã. Tudo que você tem que fazer no dia seguinte. E assim vai, tá? Cabeça não é escritório. Ah, não, mas eu lembro. Amanhã eu lembro o que eu tenho que fazer. Não, anote. Anote suas ideias, anote seus compromissos, anote suas tarefas. Amanhã você vai acordar, a sua mente vai estar mais clara e você vai conseguir trabalhar com mais produtividade, porque você vai pegar a sua agenda. Ah, hoje eu tenho reunião tal hora. Ah, hoje eu tenho que executar X tarefas, tá? Então, você precisa anotar tudo. Planejamento é tudo. E parar de perder tempo com atividades muito manuais, né? Às vezes você está ali trabalhando, aí, não, vou fazer um negocinho aqui. Não, gente, é foco, foco e planejamento, tá? Se você não tiver clareza nas suas metas, nos seus objetivos, você não vai ser produtivo. Por quê? Porque se você não tem clareza, se você não sabe, né, o que você quer na sua vida, você vai deixar os outros decidirem por você. Ah, Renata, o que é bom para você tá aqui, ó, é isso aqui. Mas será que é o que você quer? Você vai aceitar, porque você não tem clareza nos seus objetivos. Você não sabe por onde começar, o que fazer, tá? Então, precisa, sim, um planejamento, o foco sempre, foco e planejamento. Perfeito. E organização, né? A organização não pode faltar. Não pode faltar. Na verdade, o que eu digo sempre, Paulo, é que a organização ela começa de dentro para fora, tá? Você precisa se organizar a sua vida pessoal, aqui dentro, a sua cabeça, a sua bagunça interna, para depois você organizar o seu externo, tá? Porque não adianta nada, tá tudo bonitinho assim, e eu não ter uma agenda, um planejamento, nada disso, tá? Porque depois a bagunça toda vai voltar.
Então, eu preciso primeiro me organizar a minha vida pessoal, tá? E separar vida pessoal de profissional, gente. Vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra. Não é porque eu estou trabalhando em casa que eu tenho que misturar essas coisas. Ah, não, mas meu marido chegou, vai falar de comida, então eu paro de trabalhar? Não, não. Vida profissional é uma coisa e vida pessoal é outra, tá? Parar de misturar essas coisas. Uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui, repensando, primeiro, só para ajudar o público, que eu falei sobre os 5S. Primeiro ponto é classificar, depois organizar, depois limpar, depois padronizar e depois manter. Essa manutenção dos 5S não é só aonde você está vendo, é mentalmente. Porque o que acontece muitas vezes é que você deixa a sala bonita naquele momento, mas a sua mente não está organizada e no outro dia você joga um monte de coisa na mesa e continua a desorganização. Mas por que ficou desorganizado na mesa hoje e não ontem? Porque sua mente não está organizada ainda. Essa manutenção não é do dia para a noite. Vai se trabalhando, vai se organizando. E uma coisa que você falou, Renata, que foi muito assertiva, é: se eu não estabeleço o meu tempo, os outros vão estabelecer. Olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é uma agenda do mês de agosto. Já está tudo organizado. Eu que estou dizendo qual é o momento certo para fazer o que eu posso fazer, quando eu posso fazer, o horário que eu posso fazer. Sou eu que dito o meu tempo. O tempo é meu. A única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de gerenciar o nosso tempo, deixando o nosso tempo na mão de outro que vai aproveitar de uma forma que você está perdendo muito dinheiro porque ele está sendo jogado na lata de lixo. Porque você não está estruturando o seu tempo, organizando o seu tempo de forma produtiva. Não é para os outros, é para você. Perfeito. Quando você para, e aí outra coisa que você falou que é importante, quando você trabalhou, parou para almoçar, vá almoçar. Se você for pegar no celular, pegue no celular para ver coisas engraçadas, para entretenimento, para diversão, para distrair. Você não pode ficar... eu vejo muita gente fazendo isso. Sai do ambiente de trabalho para almoçar, mas fica com o celular fechando reuniões. Trabalhando. Então, tua mente ainda está batendo na mesma tecla, e aí entra o desgaste interno. Você fica desgastado, você fica sobrecarregado. Muita gente se mata porque não aguenta mais a pressão. Mas essa pressão, muitas vezes, é pela essa falta de organização, de gerenciar o tempo e a prioridade desse tempo, não para os outros, mas para você. E aí, dentro desse gerenciar, tem um tema que eu acho muito pertinente. Eu faço isso em praticamente quase tudo. E as pessoas falam: mas Paulo, que negócio chato que só. Eu não gosto disso, não. É indicadores. Qual é a importância de indicadores para uma pessoa ser extremamente produtiva, Renata? Fala pra gente. Existem vários tipos de indicadores, né? Existe o indicador do tempo, da qualidade, da capacidade produtiva, né? Primeira coisa, Paulo, a pessoa tem que entender qual é o melhor horário produtivo dela. Ah, mas Renata, como é que eu sei isso? Porque existem pessoas que trabalham melhor, né, assim, na parte da tarde para a noite. Tem gente que trabalha melhor na parte da manhã. Por que é tão importante a gente saber o nosso horário produtivo? Para a gente executar as tarefas que demandam mais da nossa criatividade, né? São tarefas mais difíceis, mais complexas, naquele horário mais produtivo. Ah, mas como eu posso identificar esse meu horário? Espera aí. Renata, no meu caso, eu acordo bem de manhã, disposta, tal, querendo trabalhar, fazer... Então, esse meu horário é um horário mais produtivo. Você tem que fazer testes, tá? Agora, quando eu coloco uma tarefa mais difícil na parte da noite, eu não consigo executá-la direito. Por quê? Porque eu estou mais cansada, tá? Eu trabalhei o dia inteiro, então a minha cabeça está mais cansada, a minha mente está mais cansada.
tá? Então, eu preciso identificar primeiro qual era o meu horário mais produtivo. É na parte da manhã? É na parte da tarde? É na parte da noite? E aí eu vou colocar essas tarefas mais complexas neste horário mais produtivo, tá? Então, isso é fundamental. E você utilizar de métodos inteligentes que te ajudem nessa produtividade. Eu até anotei alguns métodos aqui. Um deles é o princípio Pareto 80-20, né? Não sei se vocês todos aqui conhecem. Que são, na verdade, eu determinei aqui, 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. Então, olha só, gente, só 20% do que você se esforça durante o dia, tá? Produzem 80% dos seus resultados. 20% das suas distrações resultam em 80% da sua improdutividade, tá? Então, pensem bem, esse é um método que vocês têm que levar na ponta do lápis ali, né? Outro método é o GTD, tá? O que é o GTD? É um método inventado pelo David Allen, o norte-americano David Allen, tá? Ele é consultor e instrutor de produtividade, tá? O que ele diz, né, nesse método GTD? Fazer mais, sim, e aproveitar melhor o seu tempo, tá? Olha o tempo voltando aí como, né, o bem aí que a gente precisa cuidar bem dele, né? E ele é do livro A Arte de Fazer Acontecer. O GTD é a Arte de Fazer Acontecer, traduzido em português. Ele tem 5 passos. Quais são os 5 passos do GTD? Coletar, tirar da cabeça todas as ideias e coisas a fazer e colocar no papel, na agenda, no planner, onde vocês preferirem, tá? Processar, analisar cada uma das suas tarefas, tá? E definir o que precisa ser feito, ok? Organizar a lista pessoal e profissional. Olha a separação aí de vida pessoal e profissional, tá? Revisar, pegar a sua lista de tarefas e revisar o que precisa ser executado ali, tá? Antes de você colocar em prática, você precisa revisar o seu material, tá? E executar as suas tarefas. Mas executar de qualquer jeito? Claro que não. Executar com qualidade, com foco, com concentração, para você não ter que refazer aquelas tarefas e perder tempo, tá? Então, são alguns métodos que eu separei aqui que eu coloco em prática na minha vida, né? E tem até algumas dicas de livros aqui, quem quiser, né? Depois eu coloco aqui, se der tempo, eu falo aqui. Então, assim, Paulo, é primordial hoje em dia, para um profissional de excelência, você precisa ser produtivo, tá? Focado e ter equilíbrio emocional. Não adianta nada você ser focado, você ser produtivo e ser uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, tá? Então, hoje, um profissional de excelência precisa ter essas 3 coisas. Ser um profissional produtivo, ser um profissional focado naquelas tarefas e ser um profissional com equilíbrio emocional, tá? Perfeito. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma situação, eu acho que eu já devo ter contado em uma outra live, mas assim, faz sentido eu falar agora novamente sobre esse assunto. Eu entrei numa igreja, eu estava num momento assim, eu fiz, não, eu vou entrar numa igreja, minha esposa é evangélica, eu sou católico. E aí eu entrei na igreja evangélica. Quando eu entrei, as pessoas faziam, o pastor lá falava, se você está com problema de doença, se você está com problema de saúde, se você está com problema de infidelidade, se você está com problema de amoroso, se você está com problema financeiro. E aí o pastor falou com todo mundo, depois perguntou para mim, você está com algum problema? Eu digo, não, eu vim só para agradecer. Isso aí. A gente tem que ter essa situação, a gente tem que visualizar. A gente tem que fazer o perfil comportamental, a roda, aquela situação onde tem que tá tudo nivelado. Não é um maior do que o outro. Ah, eu quero ter mais dinheiro, mas eu não tenho uma vida familiar em abundância. Não vai dar em nada.
Ah, eu quero ter um Isso aí. trabalho bacana, mas eu não estou bem em família. Não vai dar em nada. Eu estou bem com família, mas eu não estou bem financeiramente. Também vai gerar problema. Então, o foco aqui é o equilíbrio. Quando você tem um equilíbrio e você consegue manter esse equilíbrio, aí você consegue ser produtivo. Porque de nada adianta eu ter uma sala bonita, organizada, estruturada. Não é bonita para os outros. Tem salas 1000 vezes mais bonitas do que essa. A sala de Renata é 1000 vezes mais bonita que a minha. Mas eu estou dizendo assim, é o seu. O que você pode fazer para você e como você pode estruturar não só a parte física, mas a parte mental para você ser produtivo e estruturar a sua vida mentalmente. Um outro ponto é questão de dicas. Eu vou trazer algumas dicas, Renata, e eu queria que você dissesse algumas outras dicas. Já trouxe muita dica, já deu muito spoiler de vários conteúdos aí que poderiam servir de curso, de formação e até mais. Uma das coisas que Renata falou é delegar tarefa. Primordial, uma dica chave, delegue tarefa. Não assuma tudo como a sua responsabilidade, que você vai fazer tudo, que você não é um super-herói. Você tem determinados momentos que você não pode sobrecarregar. E a gente está vendo quem está sobrecarregando, o que está acontecendo com essas pessoas. Outro ponto, encontre o momento e seja produtivo nesse momento. Não espere acontecer, faça o hoje ser o dia certo para acontecer. Outra coisa que Renata também falou, não guarde tudo aqui. Coloque na agenda, coloque num quadro, coloque num papel. Não deixa tudo na mente, porque acaba tanta coisa acontecendo. No momento que eu estou aqui na live, a minha menina saiu, eu olhei e fui ver. Ou seja, acontecem muitas coisas. Numa situação dessa, a gente pode perder a linha de raciocínio, pode perder um evento, pode perder um encontro, pode perder uma oportunidade, e aí perdeu. Cavalo selado, ele não volta mais. Você vai ter outra oportunidade, mas aquela oportunidade que foi embora, ela não volta mais. Outros pontos. São muitas ideias. Eu não vou contar a dica toda não aqui. Eu vou só passar algumas coisas na minha cabeça aqui. Defina metas e prazos. As pessoas têm mania de fazer. Ah, eu vou emagrecer. Emagrecer quando? Agosto de Deus, lá para agosto. E aí nunca planejam essa situação de emagrecer. Ah, eu quero ser produtivo. Produtivo como? Qual é o prazo que você está colocando para cada atividade? Você vai fazer sexta? Então você coloca sexta. Você vai fazer segunda? Coloca para fazer segunda. Você não vai fazer? Não coloca. Mas estabelece prazos para você fazer isso. E datas para fazer. Quando você não coloca prazo nem data, você fica numa rua esquisita, onde você não sabe se vai voltar ou vai seguir. E aí você fica perdido. O que os outros falarem sobre isso, vai ser o que você vai seguir e acabou. Outra coisa que eu achei interessante aqui, você já falou da técnica Pomodoro, então eu não vou nem explicar mais. Mas assim, prefira e-mail a reuniões. Reuniões demoram muito. Se for fazer uma reunião, estabeleça no próprio e-mail a hora que vai iniciar e a hora que vai terminar e o assunto da reunião. Não vá para a reunião aberta só para ficar o dia todo perdendo tempo, porque você perde o seu tempo. E, novamente, tempo perdido é uma oportunidade que você jogou fora. Eu sei que tem muitas dicas aqui, eu queria que você falasse mais coisas pra gente. Outras dicas que você poderia tá flutuando aí, ó. Questão da saúde, questão de virar férias, enfim. Tem coisa que só aí. Fala aí. Quebre grandes tarefas em pequenas tarefas, gente. Tá difícil? Você não precisa pegar aquela tarefa enorme que você tem, né? Quebre a grande tarefa em pequenas, em pedacinhos. É de pouquinho em pouquinho que a gente consegue chegar lá, né? Então, você quebre uma grande tarefa, né? Uma grande meta em pequenas tarefas. Assim, você vai conseguir dar conta daquilo ali, tá? E pense o seguinte, gente, o amanhã já foi, acabou. Pensa, o momento é agora, é o hoje. O momento é agora. Então não fala assim, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou fazer. Não, hoje. Começa hoje. Dá um passinho hoje. Você dando um passo hoje, um passo amanhã, um passo depois, tenha certeza que você vai ter resultados, vai ter vitórias, tá? Vai ter grandes realizações na sua vida. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Ah, mas eu quero ser rico. Tá, mas espera aí, você está guardando dinheiro? Ah, não. Então como é que você vai ser rico? Gente, eu quero ser uma pessoa organizada e produtiva.
Mas o que você está fazendo para isso hoje? Ah, não estou fazendo nada. Então você não vai ser, tá? Então você precisa, gente, mudar a mentalidade. Mude a mentalidade. Você quer fazer algo na sua vida diferente? Você quer ter resultados extraordinários lá no futuro? Começa agora. Começa hoje. Dá um passinho, tá? Um passinho. Que lá na frente você vai olhar para trás e falar, caramba, olha quanta coisa eu já conquistei. Agora, se você não fizer nada, você vai olhar para trás ou vai olhar para a grama do vizinho e vai falar assim, nossa, como é que ele tem tudo isso e eu não tenho? Será que você se dedicou? Será que você fez? Será que você se doou? Né? Porque nada é fácil, gente. Eu não estou aqui com 2 profissões. O Paulo não está aí cheio de coisas para fazer. Para as pessoas olharem para ele e falar assim, não, mas ele tem sucesso porque ele tem sorte. Não. Quantas vezes eu, Paulo e outras pessoas que estão aqui, né? Todo mundo, algumas pessoas estão dormindo, a gente está estudando, fazendo mentoria, se dedicando, abdicando do sábado e domingo para estudar. Para quê? Porque a gente quer uma coisa melhor para a nossa vida. A gente não quer ser melhor do que ninguém. Não é isso. A gente quer ser melhor para nós mesmos. Né? Então, a gente precisa mudar. Ah, eu quero ter o sucesso do Paulo. Então, peraí, vamos lá. O que o Paulo faz para ter sucesso? Eu quero ter o mesmo trabalho do Paulo? Ah, não. Então, você não vai ter sucesso. Entendeu? Então, a gente está vivendo um momento que as pessoas são muito imediatistas, Renata. As pessoas querem o sucesso, mas não querem o trabalho da pessoa que faz por onde então, gerar o sucesso. Eu quero me tornar uma pessoa mais produtiva. Tá, mas a Renata me falou que eu preciso fazer o planejamento do meu dia. Ah, não vou fazer não. Eu vou ser produtiva sem fazer planejamento. Não vai ser. Ah, mas a Renata disse que eu preciso gerenciar o meu tempo. Tá, como é que você vai gerenciar o seu tempo se você nem sabe que tarefas você quer executar? Tem que executar. Então, gente, o que a gente está falando aqui não é para você se sacrificar, se estressar. Produtividade não é isso. Produtividade é para você ter tranquilidade, leveza na sua vida e mais tempo de qualidade para você. Para você fazer o que você quer. Isso é produtividade. É você executar as suas tarefas naquele mesmo tempo ou até em menos tempo. Para quê? Para sobrar tempo para você, para sua família, para o seu lazer, para suas férias, né? E saber dizer não. Existem várias coisas que vão acontecer na sua vida, mas se você começar a dizer sim para tudo, você está dizendo não para você. Então, aprenda isso. Às vezes, dizer não para alguma pessoa, né, para alguma oportunidade, é você dizer sim para a sua vida. Então, não agarre tudo. Você não tem vários braços, né? Então, assim, só abrace aquilo que você tem a capacidade de fazer. Aquilo que você não tem, gente, deixa passar. Porque senão você só vai trabalhar, assumir responsabilidade. E cadê o seu tempo? Cadê sua família nisso tudo? Porque, como o Paulo falou, tem que manter o equilíbrio. Equilíbrio em vida pessoal e vida profissional. Tá? Ah, é uma religião, é uma igreja, né? Que eu quero ir, uma religião que eu quero me dedicar, é um passeio que eu quero fazer. Eu preciso ter equilíbrio. Agora, se eu só trabalhar, assumir várias tarefas, eu não vou ter tempo. Tá? Então, produtividade é você trabalhar com mais qualidade, tá? Mas com tempo, você sobrar tempo para você. Então, você precisa gerenciar, né? Uma frase que eu sempre falo, Paulo, gerenciar o tempo é organizar você. Perfeito. Então, você precisa... Eu estou lembrando um exemplo aqui, que eu acho que é interessante, que você falou sobre isso. Ah, eu quero, vamos dizer assim, uma coisa bem, um valor agregado bem alto. Eu quero uma Ferrari. Eu quero ter uma Ferrari. Primeira coisa que você tem que fazer. O que você está fazendo hoje para conseguir atingir seu sonho? Ah, não estou fazendo nada. Então começa a pensar em comprar um carro
popular que tenha as condições necessárias para você evoluir. Você vai comprando um carro popular, depois que você comprou, pagou, você vende esse carro popular, dá uma diferença, compra um carro internacional, um carro já com um poder aquisitivo maior, você vende esse carro, ou seja, você vai crescendo em degraus esse processo. E o mais importante disso tudo, que as pessoas esquecem, Renata, é o seguinte, é validar cada caminhada de alcance ao seu objetivo final. Você conseguiu comprar aquele carrinho, muita gente vai chegar para você e dizer, mas qualquer pessoa consegue comprar esse carrinho. Isso é um carro popular usado. Até o fulaninho que trabalha ali, se vindo, sei o quê, consegue. Tudo bem, graças a Deus que ele consegue. Mas isso está na minha meta de conseguir. E eu vou validar essa meta e vou comemorar essa meta. Comemorar sempre as com a minha pequenas família, vitórias. com meus amigos. Não Isso é primordial, não, Renata? Com certeza. Comemorar, Paulo, e, acima de tudo, agradecer. A gente abrir os olhos de manhã é uma dádiva. Ainda mais agora, que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã, né? Então, assim, abrir os olhos, a primeira coisa, agradece. Agradece por estar vivo. Agora, o seu resultado durante o dia depende só de você. Agora, você precisa agradecer. Antes de iniciar qualquer jornada de trabalho, agradece. Agradecer pela sua vida, agradecer por você estar empregado, agradecer por você ter oportunidade. Tem muita gente que está desempregado, sim, mas agradecer por você estar vivo e ter a oportunidade de tentar alguma coisa, né? Então, eu acho que não só, a gente não tem que ficar só pedindo, sabe? Deus, me ajuda nisso, me ajuda... Peraí, mas você está pedindo ajuda de Deus e será que você está movendo seus pés para Ele te ajudar? Deus vai te ajudar, Ele sabe das suas lutas. Mas se você não fizer nada, o que vai adiantar? Então você precisa agradecer e comemorar todas as suas vitórias, seus pequenos passos, tá? Mas eu ainda não consegui aquilo que eu tanto almejei, né? Eu tanto almejo. Ok, mas você vai conseguir, você está no caminho certo. Você está batalhando todo dia, você está se esforçando todo dia, tá? Então você vai conseguir. Agora, se você não fizer nada, não, você não vai conseguir. Aí eu te dou a absoluta certeza, você não vai conseguir, né? Porque os nossos resultados de amanhã dependem das nossas escolhas hoje. As nossas escolhas hoje, né, o que a gente escolhe hoje, vai ser os nossos resultados de amanhã. Então, por que eu quero me tornar uma pessoa mais produtiva hoje? Porque eu quero cada dia mais ter mais tempo. Exato. Tempo de qualidade. Estou lembrando de um fato, e depois eu quero um fato seu, tá? Alguma experiência que aconteceu na sua vida. Uma experiência positiva e depois uma experiência negativa. Eu vou pagar uma experiência que foi diferenciada na minha vida. Eu terminei a administração, fiz uma pós, aí depois eu fui fazer uma outra pós em ciências da computação. Só que da administração, da pós, para essa ciência da computação, já fazia mais de 10 anos que eu não estudava física, química, matérias do ensino médio. E tinha uma disciplina do ensino médio, que eu acho que era física, ou era química, eu não estou lembrado agora, eu tenho esse livro até hoje aqui. Aí eu perguntei ao professor, eu preciso estudar essa disciplina, só que faz 10 anos que eu não estudei essa disciplina, então eu preciso que você me indique um livro para ler, para que eu possa ler e eu acompanhar junto com aquela galera que saiu do médio agora e tá com a mente verdinha, tá refrescada com aquele conteúdo. Ele chegou para mim e falou, desista do curso. Você nunca vai passar na minha disciplina. Desista do curso. Naquela hora a gente tem aquele baque. Dependendo da pessoa, a inteligência emocional que a pessoa tem aquele baque e desiste. O que eu fiz? Eu comprei um livro zero sobre aquela disciplina que contemplava todos os assuntos. Comprei numa livraria online. O livro chegou encapado, encadernado, com aquela película de plástico, né? Toda mostrando que ele estava lacrado. Eu terminei o curso dele, da disciplina dele, e não cheguei a abrir o livro. Porque minha dedicação de assistir a aula dele era tão grande
que eu tentava ser o mais produtivo naquele momento que ele estava passando conhecimento. E eu não precisei abrir o livro. Então, esse é um exemplo que eu gosto de trazer, porque é um exemplo real. Não é a coisa que a gente viu num livro, que achou bonito e está trazendo. Não, é um evento real. Vai ter muita gente na sua vida que vai dizer, você não é capaz. Você não vai crescer. Você não vai produzir. E até a própria pessoa, né, Paulo? Até a própria pessoa. Ela mesmo, ela acha que não é capaz. Né? E acaba ela botando aquela barreira ali na frente dela. Não, não sou capaz. Não, gente, todos nós somos capazes. É só ter dedicação, né? Atitude, correr atrás ali que você vai conseguir. Todos nós, todos nós. Se a gente quer alguma coisa, a gente não... Se a gente não quer, a gente vai dar desculpas. Mas se a gente quer, a gente consegue fazer. Todos nós. Aí o que acontece? As pessoas vão dizer, não vai conseguir. Tu não consegue. E deixa eu dar um detalhe. A maioria das pessoas são da sua família. São pessoas muito próximas a você, que você espera que elas tenham confiança para você seguir à frente o caminho. Mas elas vão dizer que você não é capaz. Então, se você não for produtivo, se você não for organizado, se você não for focado, se você não parar de deixar tudo na cabeça e colocar no papel, teve uma ideia de noite, levantou, coloca no papel, no caderninho, porque no outro dia você pode ter esquecido. E aí você perdeu uma grande ideia. Você vai lá. Porque no final das contas, a gente está vendo um momento que todo mundo está ficando rico. Tem jovens com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos, com 18 anos, com 13 anos, com 8 anos de idade, tão rico. Porque viralizou um vídeo, porque participou de um programa e deu certo. Aí você fica se espelhando naquela pessoa de tal ponto que você começa a focar naquela pessoa e esquece do que você é capaz de fazer para, de repente, ser um perfil daquela pessoa. Ter tanto quanto aquela pessoa tem. Mas para você ser aquela pessoa, não basta você só querer. É o que Renata está falando. Você tem que buscar. E a produtividade, tanto o ambiente de trabalho como fora do trabalho, ou seja, na sua própria residência, carece que você tenha algumas atitudes para você ser produtivo. E você sendo produtivo, você utiliza o seu tempo da melhor forma, com melhor qualidade. Agora, conta uma história, um fato aí. A gente está já terminando a live. Paulo, o que aconteceu comigo? Então, o que aconteceu comigo foi eu me tornar escritora, tá? O que acontece? Eu nunca fui escritora na minha vida, né? Eu sou contadora, eu sou de números, aí passei a ser personal organizer, né? Que eu descobri o meu propósito, a minha missão de vida, que é usar a organização como ferramenta de transformação para a vida das pessoas. E aí apareceu a oportunidade de ser coautora de uma obra, que é Personal Organizer, que está aqui, que já até foi lançado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Aí eu comecei a pensar assim, não, eu sou capaz sim. Eu sei o que eu preciso falar. Eu tenho todas, né, as ferramentas, eu tenho uma internet, eu leio pra caramba, então assim, calma. Mas o meu primeiro, né, vamos colocar, a minha primeira reação foi assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí a coordenadora editorial e a diretora lá da editora e a minha mentora, Priscila Caminha, calma, você é capaz sim, você sabe do assunto que está se falando, calma, mantenha calma. Aí o que eu fiz? Comecei a anotar todas as minhas ideias que eu tinha para aquele tema, porque eu sou coautora, né? Tudo que eu via relacionado àquele tema, no meu caso, é procrastinação, ali da Priscila Caminha, e o da Personal Organizer foi ganhe sua liberdade com a organização. Então, tudo que eu via de posts, ou então de livro que eu lia sobre esse assunto, eu comecei a ler várias coisas sobre esse assunto, né? Eu comecei a anotar. Então, todo dia, à noite, eu pegava, anotava no meu caderninho, ali, aleatoriamente, sem sentido mesmo. E no final de semana, eu colocava lá no computador para dar sentido àquelas ideias ali, tá? E daí surgiu o meu capítulo. Só que
Por que eu consegui fazer isso? Porque eu tive organização, eu tive um planejamento de todo dia, né? Anotar as coisas, uma organização ali, sentar todo final de semana para organizar as minhas ideias ali do meu capítulo, até o capítulo ficar pronto e eu entregar para a editora e para a coordenadora editorial. E hoje, Paulo, eu sou coautora na verdade, de 3 obras, né? Que eu sou coautora de 2 e coordenadora de mais uma obra que vai ser lançada esse ano. Então, assim, fui capaz. Por quê? Porque eu me dediquei, eu li sobre o assunto, né? Eu anotei, eu me planejei, eu me organizei, mais ainda. Então, sim, eu consegui. Tá aí a obra lançada e vai vir mais 2 aí pela frente. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar que não somos capazes de alguma coisa. A gente é capaz de tudo. A gente pode tudo. Só basta a gente querer. Se a gente quiser, a gente pode tudo. Ah, mas eu não entendo de administração. Se eu quiser fazer uma faculdade de administração, eu vou me dedicar. E eu vou conseguir. Porque só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Só depende de mim. Então, é assim. É com planejamento, com organização e com atitude. Que se a gente não tiver atitude, né, nada acontece. Os outros vão decidir pela nossa vida, porque eu não tenho atitude. Eu não sei o que eu quero e qual caminho seguir, tá? Às vezes a sua caminhada tá difícil, tá? Tá difícil. Mas não muda o seu objetivo, não. Muda assim, ó. O seu objetivo tá lá, o seu objetivo final é aquele. Tá difícil uma caminhada, vai por um outro caminho, muda o caminho. Mas não desiste, né? Porque muita gente acha que é fácil e quando começa a caminhada, vê que é difícil e desiste. Não desiste não, gente. Não desiste não. Uma hora você vai conseguir atingir o seu objetivo. Perfeito. Uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma apresentação no PowerPoint, que eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint, sobre determinado assunto. E esse assunto é novo, eu nunca peguei esse assunto na minha vida. Primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar as ideias. Foi o que Renata está falando. Ah, Paulo, mas eu quero a questão do design, da modernidade. Qual é o foco? Não é passar o conteúdo? Então, foca no conteúdo. Vai pincelando os pontos que são importantes e coloca num papel, sem menor importância. Aquele papel é só para clarear as ideias, para refrescar, para ter uma visão clara de tudo que você vai trabalhar. No material vai ter que ter a apresentação e vai ter que ter o fechamento. Que tipo de reflexão você vai falar no final? Que tipo de abordagem você vai iniciar? Quais são os tópicos que você vai colocar? Colocou tudo isso, você coloca num material. Aí muita gente fica preocupada com o design. Quando tu for apresentar, se tiver todo o design bonito e não tiver conteúdo, alguém vai gostar daquele conteúdo? Não. Então, procura colocar o conteúdo primeiro. Deu tempo, faz o design, faz a carta criativa, coloca alguma questão de multimídia, faz um diferencial, faça seu nome naquilo ali. Quando você começa a construir essa ideia, aí você consegue ser produtivo. E olha que eu não estou saindo de uma coisa muito fora do padrão. Eu estou indo para a realidade do dia a dia de um professor, de um coach, de um mentor, de um contador, de um professor, de um escritor. Pessoas que têm que jogar alguma coisa no papel para clarear as ideias e depois organizar isso. Agora, não fica só preso ao papel. Tem que ter ação. A produtividade pede ação. Pede para você agir. E é esse agir no momento certo, na hora certa, da forma certa, que vai dizer se você é um diferencial no mercado ou você é apenas mais um no mercado. Aí você quer o que o outro quer. Você quer ter todo o benefício que o outro quer, mas você não quer ter o sacrifício que os outros têm, você nunca vai chegar num lugar nenhum. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar o exemplo, que a pessoa fala sorte. Paulo, é sorte, é sorte. Vamos dizer que eu fosse convidado para substituir Neymar na seleção brasileira. Eu tinha condições? Não. Mas eu tive a oportunidade? Tive. Mas eu não tinha competência para assumir a substituição daquele jogador naquele local. Agora, se me for chamado para dar uma aula sobre determinado assunto, eu estudei há muito tempo? Estudei.
Tem a oportunidade? Tem. Eu tenho conhecimento? Tenho. Então, a sorte é a junção do conhecimento com a oportunidade. Então, por isso que você que está assistindo a minha live, que está assimilando o conteúdo tanto do meu perfil como do perfil de Renata, observa que esse conteúdo é para agregar conhecimento, porque conhecimento é poder. Cada vez que você tem conhecimento, você sabe executar uma coisa mais rápido, com menor tempo. Aí eu gosto de falar também um assunto que é muito polêmico também, Renata, que as pessoas ficam assim, quando eu dou um treinamento, eu dou o conteúdo, eu dou material para a pessoa. Aí tem alunos que fazem, Paulo, e tu não tem medo de alguém copiar o teu material, não? Aí eu digo, não, sabe por quê? Porque a versão que eu estou te dando é a versão do Paulo de hoje. Não é a versão do Paulo de amanhã. Amanhã eu estou me capacitando, eu estou me qualificando. E é essa qualificação que gera produtividade e qualidade no seu trabalho pro dia a dia. E as pessoas não veem isso. E eu queria saber de você agora, o que que você faz hoje, e aí pode vender seu peixe mesmo, faz hoje para transformar pessoas em pessoas mais produtivas e também faz com que seu trabalho fique produtivo dentro de casa, com filho, com coisas para fazer no dia a dia, com problemas que todo mundo tem, com contas que todo mundo tem. Fala aí um pouco. Olha, quanto ao material, só para também colocar aí uma observação, eu também disponibilizo todos os meus materiais nos meus workshops, nos meus cursos, nas minhas mentorias, disponibilizo tudo. Gente, existe espaço para todo mundo. E quem sabe, faz. Tem muito conteúdo ainda para doar, para fazer. Agora, quem não dá o conteúdo, por quê? Ah, não, se eu der, eu não sei mais fazer aquilo ali, né? Agora, quem sabe, quem estudou para aquilo ali, aquele conteúdo é tranquilo. Você vai fazer um outro material, elaborar um outro material, vai dar um outro curso. E é como você falou, é a realidade hoje, né? Amanhã você vai dar um outro workshop, você vai melhorar aquele material, né? Vai dar um outro curso. Então, gente, não tem que ter medo de disponibilizar. Quem sabe o assunto, quem não tem medo, né? Tem conteúdo. Você só tem que ter medo se você não tem conteúdo, se você não estudou aquilo ali direito, aí você tem que ter medo de liberar, né? Mas se não, sobre o que eu faço, né? O que acontece, Paulo? Eu estou com um workshop que vai acontecer já com as inscrições, já estão com as inscrições abertas, acontecerá em setembro. E é justamente falando sobre produtividade. Então, o workshop é Seja Produtivo, construa uma organização pessoal, né? Estabeleça, gerencie melhor o seu tempo, né? E tenha uma vida mais produtiva e com mais resultados. Então, esse é o meu workshop, que eu convido todos vocês para participarem. Lá eu vou estar ensinando um pouquinho sobre organização pessoal, produtividade, gerenciamento do tempo. Então, vai ser um workshop justamente para te ajudar na organização pessoal. Como eu sempre falo, a organização começa de dentro para fora, né? Então, esse é o meu foco nesse workshop, é te ajudar a organizar a sua vida pessoal. E depois você vai organizar a sua vida externa, né? O seu ambiente externo, que eu também sou especialista nisso. Então, hoje, o que eu tenho aí para estar oferecendo, além dos meus conteúdos, lá, quem não me conhece, no Instagram, né? Todos os dias, quase todos os dias, eu estou colocando dicas, conteúdo lá. E estou com vários projetos aí, começando agora em setembro, mas tem muitas outras coisas aí por vir, né? Coisas boas aí. Tem os livros, um já foi lançado. Então, quem tiver interesse, é só me chamar no direct, no direct. E tem Mulheres que Inspiram 2, que vai ser lançado, e Organize-se, que eu tenho a honra de coordenar essa obra. Então, esse é um pouquinho dos projetos que eu tenho aí para oferecer. Perfeito. Pessoal, hoje eu tomei uma live com todo carinho para trazer para vocês, trazendo o melhor sobre produtividade, organização, estruturação do ambiente de trabalho doméstico, profissional, para você ser uma pessoa produtiva. Hoje eu vim com um background aqui, um ambiente aqui totalmente real, ou seja, geralmente eu faço com a parede, hoje eu trouxe a realidade do meu trabalho, como a Renatinha trouxe aqui. Já estou trazendo você como Renatinha, tá?
com o ambiente todo aqui, ó, todo estruturado para mostrar que esse conteúdo que eu estou trazendo, que Renata está trazendo, não é só teoria, não é falácia, não é, eu vou falar e o pessoal tem que acreditar porque está no livro. Não, porque muitas vezes o que está no livro não adianta. O que está no livro não adianta. A gente não consegue implementar tudo que está no livro. A gente tem que fazer adaptações. Adaptações não só no nosso ambiente de trabalho, para adaptações para a nossa realidade como pessoa. Se você vê que você não é produtivo colocando um ano, bota um mês. Se você acha que não é produtivo colocando um mês, coloca semana. Mas você coloca de acordo com a sua capacidade. E aí você vai se organizando, se estruturando, se gerenciando. Essa questão do 5S é muito importante o manter. Não adianta eu querer fazer, organizar, limpar, se a minha mente não está organizada e principalmente eu não consigo manter essa organização, tanto mental como física no ambiente de trabalho. E eu queria, Renata, que você desse as suas considerações finais, falando tudo que você quiser. Fique à vontade para a gente fechar com chave de ouro essa live maravilhosa. Fique à vontade. Na verdade, é mais agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com o seu público, né? Um pouquinho do seu público, um pouquinho do meu. E, gente, lista! Coloquem no papel tudo que você tem que fazer, né? Para você se tornar uma pessoa mais produtiva, construir, né, a sua organização pessoal. E outra coisa, uma tarefa que vai demandar ali menos de 2 minutos, pega e faz, gente. Pega e faz. Não deixa para depois, não procrastine, né? Não deixa a vida passar. A vida é agora. Faça o que você tem vontade de fazer agora. O amanhã, você nem sabe se vai chegar, né? O amanhã. E o ontem, acabou. Acabou. O que passou, passou. Não volta mais. O que volta é o seguinte: o que você fez de errado ontem, você tem hoje uma nova oportunidade de fazer diferente, tá? Mas você não volta, ontem eu fiz uma coisa errada, eu queria voltar lá. Não consegue, tá? E se você quer uma vida, né, se tornar uma pessoa mais produtiva e de resultados, comece a se organizar e se planejar para isso. Agora, comece agora. O momento certo é agora. E não se compare com ninguém. Cada um é diferente do outro. E cada um tem a sua essência. É isso que nos torna diferente e especial. Tá? Então, o Paulo tem uma capacidade produtiva X, eu tenho Y, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o que não pode é ficar se comparando e não sair do lugar, né? Você pode até se comparar com outra pessoa. Na verdade, não. Se inspirar em outra pessoa. Para que você, né? Para que você se movimente. Agora, jamais se comparar. Jamais querer ter a vida do outro. A vida do outro é a vida do outro. Você não sabe das coisas que ele passa, né? Então, você tem que pensar na sua vida. O que você pode fazer para melhorar a sua vida hoje, para que o seu futuro seja melhor. Perfeito. Eu queria agradecer primeiramente. Oi? Agradecer aí a você pelo convite e a todos que estão aqui com a gente, né? Assistindo a gente, com certeza anotando as dicas aí, né? Com certeza. Eu vi muita gente dizendo que vai assistir depois a versão gravada. Vou deixar gravado também esse material, essa aula que Renata deixou a gente ter essa oportunidade de vivenciar. Queria agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele nada seria possível. Amém. Até o contato que eu tive com a Renata foi permissão de Deus para isso ser possível. Reforçar o que Renata falou, a questão de você não se espelhar nos outros. Pegue como referência algumas pessoas, mas até mesmo aquelas referências que não estão te dando nenhum resultado, estão te machucando por dentro, abandona e pega outras referências. Muitas vezes a gente se foca em uma referência que ela está te machucando. E aí você não consegue produzir, porque você diz, eu nunca vou chegar, nunca vou chegar. Você não consegue evoluir, né? Porque você está com aquilo ali te fazendo mal e você não consegue evoluir, né? Ser feliz na vida. Exatamente. Então, se espelhe em pessoas que você veja que vale a pena se espelhar. Mas foque primeiro em você e na sua capacidade. E tome nota de tudo que a gente falou aqui,
como algo que você pode evoluir na sua vida. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão ter relação com a tua vida, porque não faz sentido. Não tem problema nisso. Não tem problema, porque cada ser humano é um ser humano único. O que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você, pode não dar certo para Renata. O que eu peço é que você foque no que é importante para você. A primeira coisa que você tem que pensar é o que é o meu sonho. O que me faz feliz? O que me realiza? Vida, né? Porque muita gente trabalha pelo dinheiro. E você está perdendo dinheiro quando você faz isso. Porque você analisa quanto tempo você passa trabalhando para ter aquele dinheiro. Faz a conta para ver a quantidade de horas. Quanto custa a tua hora naquele trabalho que está te deixando infeliz. Vai buscar essa felicidade em outro trabalho que te deixa feliz. E vai ver quanto tu vai receber. Começa a avaliar isso. Você vai ver quanto você está tendo resultados. A uma coisa que não está te trazendo, né, felicidade, e daqui a pouco a empresa te manda embora, tal, e aí você fica assim, nossa, eu deixei de realizar o meu sonho, me dediquei tanto para nada, né? Então, assim, claro que você tem que colocar os pés no chão, né, não tomar nenhuma atitude, assim, vou fazer isso porque é meu sonho. Não, não é isso não, mas se planeja. Se você tem um sonho, se planeja e corra atrás dele, né? Lute por ele, porque ninguém mais vai lutar por você, a não ser você. Perfeitamente. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a Renata. Muito obrigado, Renata, pelo convite, pela escolha do convite, por aceitar essa peneirada de perguntas, essa tempestade de perguntas aí que eu fiz relacionada a esse assunto que é tão maravilhoso, tão importante, são significativos nesse momento de pandemia, pós-pandemia que a gente está vivenciando. A gente está vivendo um momento híbrido que algumas pessoas estão trabalhando em casa, estão trabalhando no escritório, estão indo fazer reuniões, estão fazendo reuniões remotas e a gente precisa se organizar. E eu trouxe esse assunto com uma pessoa especialista, autora, coautora de vários livros, que tem total conhecimento de causa, para mostrar que não é só falar por falar. Falar por falar, qualquer um pode fazer. Você pode pegar um vídeo no YouTube e falar tudo que a gente está falando aqui e até com mais conteúdo. Mas será que está vivendo na prática isso? Será que está executando na prática isso? Porque o executar na prática vai mostrar o que é certo, o que é errado, o que é possível e o que é impossível. Tá bom? Queria agradecer a Deus. E agora, a você, tudo é com Deus. E a todas as pessoas que participaram tudo aqui. Depende das nossas atitudes. Tudo é possível. Exatamente. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram, que saíram, que continuaram, que permaneceram, que mandaram perguntas. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês na próxima live. Obrigada aí. Qualquer dúvida, né? Estou à disposição de todos aqui. Paulo, conta comigo, viu? Cheirão. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau. Paula.